Agora, outro assunto bastante importante que a gente tem expectativa ainda nesse mês é sobre o advogado Cristiano Zanin. E ele vem conversando com senadores de oposição, está buscando apoio para a votação no Senado, a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Nessa semana ele almoçou com o presidente da bancada evangélica do Senado, o Carlos Viana, com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso, e ele também conversou com o líder do PL no Senado, o Carlos Portinho, também com o senador Jorge Seife, que também é do PL e ex-secretário da Pesca do governo Bolsonaro. O Zanin também já combinou de se encontrar na próxima semana com o líder do PDT, o Cid Gomes, e com a bancada do PSD, que é a maior da casa. Expectativa é que Zanin seja sabatinado, só lembrando, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 28 de junho, portanto, nesse mês. E ele deve reencontrar, também é um momento de grande expectativa, o ex-juiz Sérgio Moro, que é um dos 27 titulares da CCJ, e depois da aprovação na comissão, aí a indicação pode ser votada pelo plenário da casa no mesmo dia ou pouco depois. Então, essa decisão deve acontecer nesse mês, não vai passar disso, a gente deve ter uma decisão a respeito de Zanin ocupando essa cadeira no STF. Agora, começo perguntando para o professor Fernando Abruzzo a respeito da expectativa. Pelo jeito, né, Zanin tem articulado bastante com a oposição. Como é que tem sido, professor, sua avaliação sobre essas conversas? Vai surtir efeito? Como é que vai ser? Você acha que vai ser tranquila essa sabatina na casa? Olha, não vai ser completamente tranquilo. É claro que vão fazer perguntas a membros da oposição para demonstrar que são oposição, precisam fazer isso. Mas creio que ele vai estar mais próximo dos 50 votos ou um pouco mais. Por que isso? Primeiro porque, para muitos bolsonaristas, dado que usaram argumentos similares ao que estão sendo usados agora para escolher dois ministros do Supremo, fica muito difícil criticar o padrão da escolha do Zanin a partir do padrão de escolha que eles fizeram. É só ler as redes sociais bolsonaristas, eu, por profissão, tenho que fazer isso, e se vê claramente que eles não estão querendo, digamos, bater de frente com o Zanin. Além disso, Gabriela, acho que tem um ponto fundamental e pega uma coisa que o Walter falou aí agora há pouco. Tem gente que pode enfrentar o Supremo daqui a algum tempo, não tem a menor dúvida. Eu acho que o caso, só fazendo uma ponte, o caso do Arthur Lira, o problema é que o Arthur Lira vai ficar na chuva a partir do dia 2 de fevereiro de 2025, para usar uma linguagem da política. E este processo, ou várias das coisas que vão vir do orçamento secreto, que em parte acho que tem grande chance de atingir o Arthur Lira, essas coisas vão demorar um tempo. E podem, por alguma razão, começar a chegar ao Supremo Tribunal Federal ou ser analisadas pelo Supremo Tribunal Federal depois do dia 2 de fevereiro de 2025. Mas ele não é o único que teme, Gabriela. Outros também temem. Então, eu acho que é muito interessante pensar que não há um grande interesse nem dos senadores da oposição, seja por conta do padrão que o Bolsonaro adotou para escolher ministro do STF, que eu acho que criou um precedente ruim, seja porque eles podem ser, daqui a pouco, objeto de análise do Supremo, de dar uma votação muito negativa, de dar um quórum muito ruim para o Zanin. Repito, vão fazer uma mise-en-scène de oposição, criticar provavelmente mais o presidente Lula do que o Zanin, e talvez o único que faça, digamos, o único ou que vai fazer talvez de forma mais forte um discurso contra o Zanin é o senador Sérgio Moro, mas ele também pode ter problemas daqui adiante com a justiça, então acho que acho que ultimamente ele está percebendo que depois que o Dallagnol caiu, pode ser que ele seja o próximo. Então, assim, os políticos estão muito nessa escolha do Zanin, os senadores estão muito cautelosos porque sabem que podem ter que pagar mais lá na frente. O papel do Zanin, só para terminar, Gabriela, de conversar com os senadores, isso é uma prática comum em outros lugares que tem Corte Constitucional. Isso não é um problema em si, se essa conversa
foi uma conversa republicana, de ouvir, conversar, afinal, os senadores... Esse era um modelo pensado pelo James Madison quando criou a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles respondem a atores políticos, no caso, os senadores. Não vejo problema nisso. Agora, o que o Zanin vai ter que ter muito cuidado é que ele não pode prometer nada nesse momento, nem na sabatina. Porque também é importante lembrar, eu não gosto muito desse padrão que o Bolsonaro criou para escolher o ministro Supremo, e o Zanin é um padrão parecido do ponto de vista de ser alguém muito diretamente ligado ao presidente da República. Tem nada contra, acho que ele tem as características definidas de maneira muito geral pela Constituição, ele tem as características, não vejo nenhum problema, é um bom advogado, mas eu não gosto desse padrão. Mas é bom lembrar, depois que se senta na cadeira do Supremo, tudo isso passa. O grau de autonomia que tem o ministro Supremo, pensem que o Toffoli votou contra o PT e o Lula. Se não fosse o PT, o Toffoli não existiria, do ponto de vista do mundo jurídico maior. Então, assim, precisa ter muito de cuidado com essas coisas, porque depois de um tempo eles podem ganhar autonomia. E aí, eu acho que é importante pensar que os senadores estão pensando que o Zanin vai ficar por um bom tempo no Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, não creio que ele vai ter uma votação menor do que 50 votos.